Boa noite, irmãos. Como é gratificante estar nesse lugar, né? Aqui a gente sente em casa, igreja amada, querida, nós temos água gelada e tudo, né? Que bênção. Irmãos, já poderia me dar de satisfeito, porque desde quando cheguei, a presença do Espírito Santo é real em nosso meio. E agora, nesse último louvor, que eu gosto muito, e que me chama a atenção numa frase, onde esse louvor diz que não precisa de formalidade, só basta intimidade com o Senhor. Nós, às vezes, que somos formais demais, né? O Espírito Santo, ele tem liberdade em atuar em nosso meio. Amém, queridos? Deus é perfeito na sua obra. E nesse momento que estamos juntos, irmãos, quando pegamos esse texto que nós lemos do tema de Jesus, de uma família firmada na rocha, uma expressão me chamou a atenção e me fez remeter a outro texto totalmente diferente, mas uma expressão desse texto que me chamou a atenção quando nós lemos que pode vir a chuva e pode vir os ventos. E aí me faz pensar de que família não está isenta de tempestades, nem de ventos, nem de tribulações. A sua família é bênção do Senhor. Amém? Só que a sua família está inserida no mundo, na sociedade. E todas as famílias têm problema. Se eu pedir aqui para alguém levantar a mão e falar assim, qual família que não tem problema nenhum? Quem se atreve? Ninguém. Pode vir a tempestade, pode vir os ventos, mas nós estamos firmados na rocha. E no final nós vamos ver isso. Por que digo isso? Porque parece que há uma mensagem sendo pregada nesse tempo de hoje, até mesmo para as famílias, em lugares cheios de pessoas correndo atrás de bênçãos, de uma prosperidade e isentas de problemas, com uma mensagem que você pode chegar, que a sua família sempre será abençoada. E a vitória é certa. A vitória é certa porque Cristo já morreu na cruz. Amém? Com Ele somos mais que vencedores. Mas nós não estamos livres de dificuldade. E é por isso que o texto fala para a gente estar firmado na rocha. Então não fique preocupado, querido, se a sua família, porque aconteceu isso, aquilo, no decorrer da história, houve alguma coisa. Querido, aqui vos fala alguém que tem muitos problemas na família. E não temos dificuldade, não é sobre formalidade, é sobre humanidade. Jesus foi humano, nós somos humanos, nós somos famílias como qualquer outra, seja pastoral, seja do diácono, seja do líder de família, também tem dificuldades, só muda o endereço. Mudou o endereço, mas os problemas às vezes são os mesmos. E pensando sobre isso, eu lembrei de um fato, e que ministrei à igreja por esses dias. De 1 Samuel, capítulo 30, diz assim, sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e viram queimada, e suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, Jerezelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, porém Davi se reanimou no seu Deus. Disse Davi a Abitar, sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal, e a Abitar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei?
Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, a passar o ribeiro de Besor. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. E não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem despojo, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Irmãos, nos deparamos com um texto interessante, contexto familiar. Davi está fugindo do seu sogro, Saul. Saul está louco, endemoniado, querendo matar Davi. Davi foge para um lado, foge para o outro. E agora essa família passa por dificuldade. E Davi não sabe mais para onde ir. E nesse contexto encontramos um grande problema no seio dessa família. Saul querendo matar, Davi fugindo. E aí quando Davi pede refúgio aos inimigos, aos filisteus, e vai para uma cidade, Ziclag, cidade de refúgio, e ali monta o seu acampamento. E ali Davi, sendo liderado agora pelo rei Aquis, esse rei declara agora uma perseguição a Saul. E Davi vai com seus homens para essa batalha. Mas num dado momento, algum soldado, alguém do rei, chega e começa os comentários dizendo: esse Davi é guerreiro, ele está em terra estranha. Vamos tirar ele daqui, porque senão ele vai trazer problema. Se ele se revoltar contra o nosso reino, ele é homem de batalha. E assim o rei, não entendendo muito, mas despede Davi, e que Davi voltasse para a cidade de Ziclag. Davi volta para a cidade agora com seus 600 homens e encontra um cenário horrível de destruição. De uma hora para outra, Davi entra naquela cidade, vê tudo destruído, tudo queimado, e agora, além de estar tudo queimado, não está mais as suas mulheres, os seus filhos, nem as mulheres dos seus homens, nem os filhos, todos foram levados cativos. Os amalequitas tinham acabado com tudo. Irmão, faço você refletir nessa hora acerca daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. A nossa família também é assim. Em dado momento da nossa história como família, nós vamos caminhando, família firmada na rocha. Parece que está tudo bem, nós estamos vivendo aquele tempo de bonança, mas de repente a gente recebe uma notícia que está tudo arruinado. Pode ser um diagnóstico, pode ser aquele emprego de estabilidade, de repente as coisas mudam. De uma hora para outra parece que a tempestade chega, e ela chega mesmo, e ela é real. E nós só estamos aqui por um propósito, porque o inimigo tem investido pesado nas famílias. E essa é uma verdade. E nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos estar preparados para isso. Porque tem sido um tempo difícil para que essa família fique sobre a rocha. O tempo que o errado se tornou certo. Estamos vivendo um tempo difícil de tempestades na nossa sociedade. E a nossa família é inserida nisso, irmãos. A nossa família é inserida nesse contexto, nos ataques de Satanás. Precisamos compreender porque, por esse motivo, podemos afirmar que as famílias firmadas na rocha também podem ser atacadas. Ah, porque eu estou na igreja, porque eu sou do Ministério de Família. Podemos sim ser atacados. Davi foi atacado. Por que podemos ser atacados? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo não está brincando. O diabo veio para matar, roubar e destruir as famílias.
Ele não está brincando, não é brincadeira, é com ímpeto. A coisa é séria, mais séria do que nós pensamos. Irmãos, o inimigo tem trazido prejuízos enormes no meio da família. Prejuízos materiais e prejuízos emocionais. Pessoas, e não se assuste, nessa estrutura família eclesiástica, vivendo sobre algemas invisíveis, casas arruinadas, queimadas, bens materiais sendo perdidos, jogados pelo ralo, mas mais do que isso, prejuízos emocionais. Na semana eu falei lá na igreja, fui visitar uma pessoa, há 28 dias, dentro de um quarto escuro, sofrendo por uma depressão. Sem conseguir pedir ajuda e sem conseguir chegar sequer alguém até lá. Prejuízos emocionais. No mundo espiritual, o inimigo tem atacado e pessoas não querem nem se cuidar. Tudo arruinado. Famílias traumatizadas e feridas. Ainda assim, irmãos, às vezes nós encontramos na nossa casa uma grande guerra e nós não sabemos quem é o inimigo. E muitos já foram levados cativos, mexeu com a nossa estrutura, é o vento que vem sobre essa casa da rocha. E não podemos fugir dessa realidade. Levaram as mulheres, levaram seus filhos, levaram cativos. Irmãos, a nossa luta não é contra o nosso, que está do nosso lado, da nossa casa. A nossa luta é contra principados e potestades. Sua luta não é contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu filho. Saiba entender quem é o seu inimigo. Muitos já foram levados cativos sem saber quem é os seus inimigos. Davi estava na mesma situação daqueles homens. As mulheres dele, os filhos também tinham sido levados. Mas o povo queria pegar um. Às vezes é assim na nossa casa. As confusões começam dentro do nosso lar. Alguém vai no gabinete e fala assim, pastor, mas logo na minha casa, na minha família, é quem a gente mais ama. As tempestades vêm com quem nós amamos, quem está perto. Quem estava com ele, lutando com ele, apedrejaram ele. Vão matar Davi. Culpado é Davi. Às vezes você é culpado sem nem saber o que aconteceu. Como dizem, sempre tem que ter um culpado. O inimigo tem investido pesado para colocar discórdia dentro da sua casa. Mas a nossa luta não é contra os nossos. Nossa batalha é espiritual. E ainda assim, irmãos, o verso 16, eu não li esse verso com vocês, mas quero ler agora, diz assim, e descendo o guiou, eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O inimigo, irmãos, muitas das vezes celebra a nossa derrota. O inimigo celebra vitórias. A intenção do inimigo de nossas almas, de nossa família, e nós precisamos entender isso. Como família, aonde nós temos produzido festa, irmãos? No arraial de Deus ou no acampamento dos inimigos? Eles roubaram tudo e estavam fazendo festa. Não é normal a gente aceitar a nossa juventude, as nossas famílias fazendo festa, o inimigo fazendo festa. Nós não criamos filhos para povoar o inferno, irmãos. Nossos filhos são herança do Senhor. Nós precisamos olhar para essa realidade que nós somos famílias firmadas numa rocha só, que é Jesus. E precisamos exercitar a nossa fé como família. Mas as famílias que são firmadas na rocha, Deus muda a história. Louvado seja Deus. Quantas histórias foi mudada aqui? Quantas famílias tem aqui lavadas e remidas pelo sangue de Jesus? Quantos momentos que nós podemos compartilhar a alegria de poder olhar para trás e dizer que nós somos famílias, povo de Deus, separados e escolhidos pelo Senhor, estamos aqui lutando pelos nossos, cada um aqui com a sua arma, e famílias firmadas na rocha. Deus muda a história. E agora eu vou te encorajar, irmãos, no que Deus propôs ao meu coração nessa noite, porque isso muito abençoou a minha vida, abençoou muito a igreja do Caiçara.
Eu queria compartilhar com você. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas sobre a sua casa? Talvez hoje seja o dia, irmão, de você colocar a sua família e chorar por ela. Às vezes pagamos caro um ingresso de cinema, derramamos lágrimas por um filme da Netflix, mas não derramamos lágrimas pelas dores da nossa casa. A nossa casa precisa ser chorada. Deus está vendo as nossas lágrimas. Deus conhece a sua dor, irmão querido. Deus sabe os sofrimentos que temos passado. Davi se encontra num cenário perdido para ele praticamente, cenário caótico, e agora Davi chora perdendo as suas forças, chora copiosamente. O que Deus requer de você, família, firmada na rocha, é que você se derrame pelos seus, pela sua casa, chore, porque Deus tem coisas a fazer na família de vocês. Davi muito se angustiou, pois o povo falava até em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, mas porém, eu gosto do porém, depois do ponto e vírgula, eu gosto desse porém. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Irmão, não sei como você chegou aqui. Talvez até te chamaram para um congresso de família e parece até estranho isso para você. Talvez você veio pela agenda, talvez você veio pelo culto, talvez você veio por obediência, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus te trouxe a esse lugar, querido, para te reanimar no Senhor. Reanimar a sua casa. Mas não é nas pessoas não, porque muitas das vezes as pessoas querem te apedrejar. As pessoas querem achar um culpado. O culpado é a mãe, o culpado é o pai, o culpado é o marido, o culpado é esse, o culpado é fulano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te chamou para esse congresso, para te reanimar no Senhor. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. As pessoas vão mandar você desistir, querido. Lembra lá do cego? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, ninguém está te ouvindo, rapaz. As pessoas vão fazer isso, esquece isso. Tem mais jeito não. Isso aí já era. Caso perdido. Está repreendido em nome de Jesus. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Deus que a nossa família é firmada num Deus da rocha. A rocha eterna. Aquele que transforma, aquele que muda a história. Certo dia estava assistindo um jogo da seleção brasileira com os irmãos da igreja onde eu congregava, lá em São Gonçalo. E o pai da menina que estava ao lado, e a gente estava na casa da menina no jogo de Copa do Mundo, e aquele homem sentado ali ao lado, eu conhecia ele há muito tempo, porque a gente jogava bola junto, dependente químico, usuário de droga, já virando um alcoólatra, um excelente profissional, sem trabalho. Nós sentamos ali para ver uma partida de futebol, ele botou o seu copo de cerveja do lado, ele estava na casa da filha dele, e começamos ali a assistir o jogo de futebol. E aquela menina, um pouco envergonhada, porque o seu pai estava ali bebendo, mas eu conhecia ele há muito tempo, sentei do lado dele, abracei ele, começamos a conversar, compartilhar ideias. E ali eu falei para ele, rapaz, a gente é amigo há tanto tempo. E ele falou, rapaz, mas eu estou indo por outro caminho, já estou numa idade, para mim não tem mais jeito. Falei, tem sim, cara, que você precisa conhecer um outro amigo, um amigo que eu conhecia há muito tempo. E aí falei de Jesus para ele, pum, acabou. Acabou o jogo, o Brasil perdeu como de praxe. Fomos embora, chegou no próximo domingo aquele jovem senhor lá na igreja. Outro domingo na igreja. Outro domingo na igreja. Quando foi num dia, um trabalho de família, entra ele, vai lá no altar e se rende a Jesus com a sua esposa. Eu creio num Deus que muda a história. Nós cremos num Deus que transforma a família. Um Deus que faz cachaça virar pão, querido. Não desista, porque reanime-se no Senhor. Foi o que Davi fez. Mas a última coisa, e só são 3 coisas, Deus te chamou aqui nessa noite para clamar ao Senhor. Você veio essa noite aqui para chorar pela sua família. Você veio aqui para se reanimar no Senhor.
E você chegou a esse lugar para clamar ao Senhor. Davi fez uma oração muito simples. E talvez nós complicamos algumas coisas na nossa família, porque não entendemos de fato o Deus que nós servimos muitas das vezes. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso amigo verdadeiro. E às vezes nós, nessa atmosfera eclesiástica, cristã, como família, queremos usar todos os argumentos para falar com Deus. Davi só usou 2 palavras: eu vou ou volto. Deus às vezes só quer coisas simples. O que eu faço? Deus quer de você algo muito simples, que você clame a Ele. Senhor, o que eu faço? Me ajuda. Socorre-me, Senhor. Faz como o salmista: de onde me virá o socorro? O seu socorro vem do Senhor, querido. Deus te chamou aqui para clamar pela sua família. A sua família é firmada na rocha, irmão. E é essa rocha que está aqui presente hoje, que é Jesus Cristo, que é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O Deus de Davi, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Mas você pode passar por tempestade, mas a sua família está firmada na rocha. Por isso Deus te chama a chorar pela sua casa, a se reanimar no Senhor e aclamar o Senhor. Talvez você sabendo até mesmo dessas coisas que Deus falou no seu coração, você pode estar pensando, mas algumas coisas, pastor, o inimigo levou. Talvez esse pensamento seja o nosso. O inimigo não tem poder para levar nada. Tudo está na mão do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus está agindo na sua causa, meu irmão. Deus está agindo na sua família. Eu não sei qual é a dificuldade, mas eu queria orar com você agora. Certa vez que Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso, irmão? Diga amém. Louvado seja Deus, querido. Deus está no controle, irmão. Creia nisso. Diz uma história de uma mulher que ela não tinha nada para dar aos seus filhos. Nada, nada, nada. Sua casa vazia, uma serva de Deus, passando pela prova. Quem nunca passou? Mas essa mulher estava com a despensa vazia, e tinha que alimentar os seus filhos. E ela foi até o mercado, não conseguiu nada, pediu algumas coisas na porta, as pessoas não deram. E ali ela foi embora, voltou para casa. Senhor, está nas suas mãos. E o dono daquele mercado chamou um funcionário e disse: olha, pega tudo do bom e do melhor aí, faz uma cesta. Mas uma cesta, não é qualquer cesta não. Põe biscoito, põe Danone. E aquele funcionário preparou aquela montoeira de coisas, dos itens de alimentação, leva para aquela senhora. Ele, sabendo que aquela mulher era cristã, passando por dificuldade, aquele homem que frequentava, que seguia outros deuses, disse para aquele funcionário: quando chegar lá, você avisa que tudo isso que ela está recebendo foi o diabo que mandou. E assim o funcionário fez e foi lá e levou até a casa dela. Quando chegou lá, bateu, abriu, entregou. Quando a mulher viu, falou: isso tudo é para você. Botou na mesa, as crianças já saíram voando biscoito. Ela falou, o funcionário falou: mas eu tenho que dar uma informação à senhora importante. Pode falar, meu filho. Vamos, criança, pode comer. Senhora, eu tenho que falar com a senhora, pode falar. E aí, o funcionário disse: eu preciso dizer para a senhora que quem mandou tudo isso foi o diabo que mandou. Ah, meu filho, não se preocupa não. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus quer agir, querido, está tudo no controle, querido. Ele dá ordem. Ele dá ordem aos seus anjos.
Sua família está firmada numa rocha eterna, querido, que morreu e ressuscitou por ela, pela sua casa. Foi por você que Jesus morreu, foi pela sua casa. A família está firmada na rocha eterna. Não há nada que Deus não possa fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família.